Olá, crianças, sejam bem-vindos. Esse é o meu canal. Eu, professora Priscila, estarei com vocês nesse período de quarentena, passando conteúdos, jogos, brincadeiras e, acima de tudo, esclarecendo todas as dúvidas. Mais uma videoaula se inicia e hoje, dia 4 de junho de 2020, sendo esse o dia do mês, da semana hoje, quinta-feira, tá? Todos sabem que moramos na cidade de Campo Grande, sendo ela a capital do estado de Mato Grosso do Sul. E é exatamente sobre isso que nós falaremos. Pauta da aula. Aula de história. Você conhece os pontos turísticos da sua cidade? Se eu falo do Mato Grosso do Sul, qual que é a primeira coisa que passa na tua cabeça? Eu tenho certeza que é bonito e aquele monte de água bonita que faz qualquer outra água, qualquer mar, qualquer lagoa, qualquer cachoeira que a gente já viu em toda a nossa vida parecer apenas uma simples poça d'água. Porque aquele lugar é bonito. Mas e se eu te dissesse que existe mais do que bonito em Mato Grosso do Sul, você acreditaria? Tem gente feia lá também. Por isso, gruda os olhão neste vídeo que hoje eu vou te apresentar os principais motivos por que Mato Grosso do Sul é o melhor estado de todo esse Brasil. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, também de deixar o dedão e, se você quiser, ativar o sininho das notificações. No vídeo de Mato Grosso, quem assistiu aprendeu que existem apenas dois Mato Grossos no Brasil, o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso... Só Mato Grosso. Não é Mato Grosso do Norte, é um Mato Grosso normal. Se você não aprendeu isso daí, leva 3 chapuletadas nas orelhas. E hoje o foco tá em Mato Grosso do Sul, que faz divisa com o Mato Grosso normal, com São Paulo, com Goiás, com Minas Gerais, com o Paraná, também com o Paraguai e a Bolívia. É esse o Mato Grosso que a gente vai falar. E apesar de o Mato Grosso do Sul ter uma área muito grande, maior do que a própria Alemanha, tem apenas 79 municípios e quase 3 milhões de habitantes. Então significa que tem bastante espaço, que basicamente é ocupado por gado. Gado. Gado é a palavra-chave nesse estado, porque tem gado pra tudo que é lado. E o estado do Mato Grosso do Sul, ele é teoricamente novo, já que ele foi desmembrado do Mato Grosso normal lá na década de 70, e hoje o maior pedaço do aquífero Guarani dentro do Brasil fica no estado do Mato Grosso do Sul. E com certeza outras cositas más que você vai descobrir nesse vídeo. Então vamos ao que interessa. Pega o caderninho e começa as suas anotações, porque hoje mesmo você vai comprar uma passagem para o Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Eis uma cidade que não é só mais uma capital, porque Campo Grande é uma cidade totalmente planejada. E pasmem, é uma das cidades mais arborizadas do Brasil, sendo que 96% de todas as residências da cidade possuem a sombra de alguma árvore, pelo menos. Certamente, como é a capital, é a cidade mais populosa de todo o estado, e eu digo pra você que aqui talvez seja o ponto central para você começar a desbravar o estado do Mato Grosso do Sul, porque ela fica exatamente no centro, e muitas das coisas que você pode fazer ficam mais fáceis se você for sair de Campo Grande, até porque a cidade tem uma infraestrutura gigantesca. E aí não deixe de conhecer a Feira Central e experimentar o famoso soba, que é um prato que veio lá dos japoneses, que é uma mistura de macarrão com caldo de peixe, com omelete e também cheiro verde. Vá visitar o Parque das Nações Indígenas com 119 hectares que preservam uma reserva ecológica, onde um córrego chamado Prosa forma uma pequena lagoa com uma ilha dentro que pode ser acessada por um pier. É um dos pontos principais de Campo Grande. Não deixe também de fazer o passeio no trem do Pantanal, que funciona desde 2009 e percorre 220 quilômetros. Ele sai sábado às 8 horas da manhã de Campo Grande e termina o trajeto às 6 horas da tarde lá em Miranda. Para voltar para Campo Grande, no caso, você tem que esperar até o dia seguinte. Mas esse passeio ele é muito bom, que você para em vários lugares, como por exemplo em Aquidauana, Taunay e também Piraputanga. Outros lugares que você pode aproveitar para visitar dentro de Campo Grande é o Memorial da Cultura Indígena, também o Horto Florestal, o Instituto Arara Azul, o Museu de Arte Contemporânea e também o Museu das Culturas Dom Bosco, com um gigantesco acervo indígena. Bonito! E vamos lá, antes que você acabe clicando no vídeo aqui do lado, vamos falar da cidade que muita gente quer que eu fale, até porque Bonito é uma das principais cidades do Mato Grosso do Sul e a capital do ecoturismo. Então eis as principais coisas para você fazer nessa cidade, muitas coisas que várias pessoas ficam se perguntando, que tem que fazer em Bonito, então não vamos se ater muito à história e vamos às vias de fato explicar a vocês
o que tem para fazer nessa cidade. O que você precisa saber primeiramente sobre Bonito é que Bonito faz parte do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que tem mais de 4.000 espécies de plantas e também mais de 2.000 espécies de peixes e outros animais marinhos que vivem nas águas. Então imagina o passeio. E além disso tem muitas grutas, cachoeiras, rios com águas cristalinas e peixes coloridos. E enfim, por ali você deve conhecer o Rio Sucuri, que por conta do alto teor de cálcio faz com que a água seja extremamente transparente. E aí os raios solares tratam de deixar essa água transparente com um tom um pouco mais azulado, bem bonito. E aí no fundo da água do rio, você vai encontrar restos de caramujos calcificados que deixa o soalho, assim, a parte baixa do rio, totalmente branca. Gostou disso daí? Então talvez você deveria visitar também a Gruta do Lago Azul, que estima-se que ela tenha mais de 10 milhões de anos de idade. É mais velho que a nona. Ninguém nunca até hoje descobriu qual é a real profundidade desse lago, mas o máximo que já chegaram foi 87 metros de profundidade. Então, o que podemos concluir com isso é que não dá pé. E lá dentro você encontra fósseis de animais pré-históricos, inclusive tem uma preguiça gigante nesse lugar. E claro, você também encontra as estalactites e estalagmites. E outro lugar que muitas pessoas procuram é o Aquário Natural de Bahia Bonita por conta das águas cristalinas que tem. Também para fazer flutuação e ver as mais de 30 espécies de peixes que tem ali. E ali no aquário também você pode aproveitar e fazer o passeio pelo Museu de História Natural e também fazer a Trilha dos Animais. E na Trilha dos Animais você pode ver jacaré, ema, lobo-guará e vários outros bichos. E aqui eu deixo outro lugar muito importante para você conhecer que você não pode perder, que é o Abismo Anhumas. Acho que é assim que se fala, Anhumas, que ele foi descoberto em 1970, depois de um incêndio que rolou ali na mata local, mas ele foi só aberto ao público em 1999, porque desde 1970 eles ficaram estudando e vendo como é que dava para fazer, para as pessoas visitarem de uma forma segura, todas essas coisas aí. Então dá para visitar. E o abismo, para você que está se perguntando, é uma fenda que só pode ser acessada com um rapel de 72 metros, que você vai descendo, 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 até que você chega ali num deck sobre as águas e você pode observar toda a grandeza desse lugar que você está, até porque são mais de 80 metros de profundidade que tem esse lago ali dentro do abismo e também uma temperatura que geralmente ela tá ali nos 18 graus. Dá para mergulhar, dá para fazer várias coisas, inclusive observar os cones de calcário que são o grande atrativo desse lugar. E por último, não deixa de conhecer a Cachoeira do Rio do Peixe, que na verdade são 11 cachoeiras que você faz através de uma trilha que você conhece 8 de manhã e mais 3 à tarde ali com a galera que organiza toda essa parafernália aí. Durante essa trilha você pode fazer também salto de trampolim, tem tirolesa, várias coisas. Corumbá! Aos ávidos por gastar os seus queridos dinheiros, Corumbá faz fronteira com a Bolívia. Então vou deixar já de início aqui para você que se quiser ir para lá torrar os seus dinheirinhos, você pode ir lá em Puerto Suárez, que é logo ali do outro lado da fronteira, mas volte para Corumbá que eu tenho coisas legais para você fazer. Começando por Estrada Parque Pantanal, que tem 120 km de extensão e começa ali em Lampião Aceso, que fica em Corumbá, e vai até o Buraco das Piranhas. Eu sei que pode parecer um trajeto normal, uma estradinha que qualquer um pode visitar em qualquer outro lugar, mas o grande negócio disso é que você tem que andar numa velocidade muito baixa por conta dos animais silvestres que vivem ao entorno dessa estrada. Então, durante os 120 km você vai ver o tempo todo bichos silvestres que você não vê no dia a dia na sua cidade, cruzando pela estrada. E a época para você visitar esse lugar é entre abril e setembro, durante a seca. Lembre-se disso. E para deixar o percurso ainda mais radical, tem uma parte ali que você faz uma travessia de balsa no Rio Paraguai, lá no Ponto da Manga. E eu sei que nem todo mundo curte museu e toda aquela lenga-lenga, mas a verdade precisa ser dita, porque em Corumbá tem um museu da história do Pantanal que precisa ser visitado, porque ele conta a história do homem que vivia no Pantanal há mais de 6.000 anos, lá no passado, até a chegada dos colonizadores. Então existem diversas peças arqueológicas nesse lugar e, como eu sempre digo, tudo fica melhor com uma história contada. Jardim! Vou elencar aqui apenas 2 coisas para você fazer nessa cidade, mas com certeza existem muitas mais outras coisas para você fazer. A primeira delas é o Buraco das Araras, que é um buraco cheio de araras. Simples assim. O buraco tem 124 metros de profundidade e 160 metros de diâmetro, o que faz com que você tenha uma ótima visão de todo ele. E lá dentro desse buraco vivem araras vermelhas e também outras aves que acabam indo lá pra dentro no final da tarde. Já ao fundo do buraco você encontra répteis, mas seria muito melhor se você não encontrasse eles. E outro lugar bem doido é a Lagoa Misteriosa, que é famosa principalmente pela água transparente e também pela profundidade
que ninguém nunca conseguiu chegar até o fim. A parte legal disso é que tem toda a mata ciliar ao redor e você pode fazer também flutuação e mergulho com cilindro neste lugar, que eu acho que é a melhor parte, mergulho com cilindro. Pantanal. Vamos começar dizendo que o Pantanal é a área úmida contínua mais extensa de todo o planeta e que possui a maior diversidade de fauna e flora de todo o planeta também. E agora que eu captei a sua atenção, gostaria de dizer que o Pantanal pode ser visitado sim, mas apenas com guia, pela sua proteção e também pela proteção das espécies nativas. Porque ninguém quer ser atacado por uma onça, ser comido por uma planta carnívora, no caso se você for uma mosca, e outras coisas que a gente que é virgão da cidade com certeza faria super errado num lugar cheio de bicho silvestre. O outono e o inverno são as melhores épocas para a visitação e lá você vai encontrar araras, tuiuius, jacarés, tucanos, onça pintada, claro, gaviões, coatis, capivaras, veados, macacos e todos os outros bichos. Bodoquena. Mais uma cidade que faz parte do Parque Nacional da Serra da Botoquena, também faz parte de um cinturão turístico muito importante no Mato Grosso do Sul, junto com Jardim Bonito, Guia Lopes de Laguna, que juntos tem mais de 30 atrações diferentes. Em Bodoquena você deve visitar os rios Betione e Campina com águas cristalinas, balneários, grutas, cachoeiras e trilhas ecológicas. Visite a cachoeira Boca da Onça com 156 metros de altura lá no cânion do Rio Salobra. É a maior de todo o estado do Mato Grosso do Sul e onde também se faz o maior rapel de plataforma do Brasil, com 90 metros. Conheça também o Córrego Azul com mata ciliar aos arredores e 800 metros de extensão. E claro, águas cristalinas. E é claro, não deixe de conhecer o Buraco do Macaco, que uma vez era uma caverna, mas daí tem a parte alta que acabou desabando e formou um buraco, uma fenda. E aí a água entra ali, entra o sol e fica mais um lugar cheio de águas cristalinas. O que deu para aprender até agora sobre o Mato Grosso do Sul é que a água cristalina tem para tudo quanto é lado. Coxim. Essa cidade ela fica na parte norte do estado e ela é conhecida nacionalmente por conta da pesca, tanto que é a capital nacional do peixe. Lá você deve conhecer a Cachoeira das Palmeiras e observar a Piracema. Conheça a Cachoeira do Salto, na região mais bonita da cidade. Faça o passeio com a Chalana Pantaneira, que é uma embarcação que você passa por lugares e vê vários animais nativos, silvestres, e você pode fazer também se jogar no córrego ali para nadar, se banhar, fazer essas coisas. E por último, visite a Vila dos Diamantes, que há muito tempo atrás era o sustento de 40 famílias que moravam nesse lugar por conta do garimpo do próprio diamante, mas hoje não tem mais isso, se tornou um lugar histórico que muitas pessoas que vão para Coxim acabam visitando. Ah, e antes que eu esqueça, em Coxim também tem outra coisa legal para fazer, que você acha que só tem na África. Ah, vou fazer safari, é só na África. Em Coxim tem o safari ecológico 4x4 no Pantanal de Paiaguás, que é igual o passeio da Chalana, só que mais radical e também em terra. Parque Nacional da Ilha Grande. Esse parque é dividido pelas cidades de Alto Paraíso, Autônia, Guaíra, Icaraíma, São Jorge do Patrocínio, do lado do Paraná, e Eldorado, Itaquiraí, Mundo Novo e Navaraí, do lado do Mato Grosso do Sul. E é definitivamente o maior atrativo turístico da parte sudoeste do estado, conhecido como Cone Sul. O parque, no caso, foi criado por conta da usina de Itaipu e é cheia de bosques, de peixes coloridos, e é um refúgio natural de animais e vegetais do Cerrado e da Floresta Nacional. O Mato Grosso do Sul é cheio de coisa, né? Mas ainda não acabou esse vídeo. Agora vamos a um compilado bem rápido de coisas que você pode fazer ainda neste estado. Você pode conhecer Ponta Porã, que faz divisa com o Paraguai, e fazer todas aquelas coisas que a gente adora fazer em cidades que fazem divisa com o Paraguai. Também Dourados, que é uma das cidades que tem a maior população indígena de todo o Brasil, e lá você deve visitar a reserva indígena. Rio Verde, com as 7 quedas do Rio Verde, que é muito famoso em todo o estado. O Vale do Aporé, que é formado por diversas cidades e oferece turismo científico, ecoturismo, turismo de aventura, esportes, contemplação da natureza. Conheça também a Fazenda Piana, na cidade de Sidrolândia. E claro, como falar do Mato Grosso do Sul, se lembrar da cidade de Três Lagoas, a cidade das águas e capital mundial da celulose, com todas as suas praias de água doce, o porto, o balneário e, claro, as Três Lagoas, que fazem da cidade um dos principais destinos turísticos do estado. E por último, não deixe de experimentar o famoso tererê, bebida típica, patrimônio histórico do estado do Mato Grosso do Sul, que é tipo um chimarrão, só que frio e muito mais pomposo. Coma também a chipa, que é um prato típico do Pantanal que foi herdado dos paraguaios. E óbvio, o quebra-torto, que é o café da manhã super, hiper, mega, ultra plus 3000 reforçado
dos pantaneiros. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar e também de marcar aqui embaixo os seus amigos que querem conhecer o Mato Grosso do Sul. Também não esqueça de escrever outras coisas que eu deixei de falar, porque muitas vezes as pessoas procuram vídeos como esse e elas acabam descobrindo outros lugares melhores ainda nos próprios comentários. E claro, de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Tá bom, gente? Obrigado por assistir, um beijo nessas tetas, com respeito. E até a próxima! E aí, crianças, gostaram do vídeo? Bacana, né? E assim, o bacana desse vídeo é que ele traz os pontos turísticos da nossa capital, Campo Grande, mas ele também mostra de cidades próximas, de cidades do interior, né? Então, lembra que eu já falei para vocês algumas vezes que Campo Grande é a capital do estado de Mato Grosso do Sul. Só que no estado de Mato Grosso do Sul tem várias outras cidades, como Três Lagoas, Rio Verde, Bonito, Bodoquena e outras cidades. Ali ele não falou todas as cidades daqui, tá? Ele falou algumas cidades do estado. E mostrou os principais pontos, alguns, não todos, daqui de Campo Grande. Gente, nós precisamos pensar que os pontos turísticos e as riquezas culturais da nossa cidade tem traços arquitetônicos que identificam a nossa história e homenageiam quem faz parte dela. Agora, nessa aula, nós vamos falar um pouco dos monumentos que marcam e embelezam a nossa cidade, que é Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. E por que não começar com o Parque das Nações Indígenas? É um espaço de lazer, de contemplação da natureza, praticar esportes, cultura, brincar e tomar um tereré, conversar, refrescar a mente. Gente, o parque ele tem muitos monumentos culturais. Entre eles temos o Cavaleiro Guaicurus, que fica bem ali no meio do lago. Gente, esse monumento é uma estátua de um cavaleiro montador por um índio guerreiro Guaicurus. Ele tem 7 metros de comprimento por 4 de altura e pesa 900 quilos. É uma homenagem aos índios Guaicurus. A estátua de um cavalo montado por um índio guerreiro foi construída em armação de ferro e revestida por uma mistura de resina e pó de mármore, com 7 metros de comprimento por 4 de altura e cerca de 900 quilos. A obra é do escultor sul-mato-grossense Anor Mendes. Temos também... Esse é outro monumento que nós temos lá no Parque das Nações Indígenas. É Zarabatana o nome. Gente, ele é conhecido porque é um monumento indígena, tá? É uma construção de 12 metros, mais ou menos, e fica próximo ao centro do parque. É uma escultura de uma arma de sopro que era usada pelos indígenas nas guerras. Se chama Zarabatana. Eles colocavam dardos envenenados na zarabatana e sopravam e acabavam atingindo os inimigos. Temos a concha acústica Helena Meirelles. Gente, ela foi planejada para uma pessoa pudesse ser ouvida num raio de 30 metros sem ter que elevar a voz. A concha acústica Helena Meirelles, ela foi inaugurada dia 11 de outubro de 2003. E seu nome é em homenagem à violeira sul-mato-grossense Helena Meirelles. Bom, saindo do Parque das Nações, indo lá para o Palácio das Comunicações, no Parque dos Poderes. Gente, a torre de 100 metros de altura, ela é considerada a mais alta do mundo em alvenaria e tijolo. O acesso ao público se dá por uma ponte metálica, tá? De arcos. Esse daqui é o Palácio das Comunicações. Claro
claro que eu não poderia deixar de falar do Museu José Antônio Pereira. Esse nome é homenagem ao fundador da nossa cidade, isso mesmo, José Antônio Pereira. Esse museu está localizado na sede da antiga Fazenda Bálsamo, que era propriedade do José Antônio Pereira e seus familiares. E nele conta a história da capital daqui, de Mato Grosso do Sul. Tá? Você consegue encontrar objetos pessoais da família, como utensílios domésticos, carros de boi e muitas outras coisas. Temos a concha acústica da família Espíndola, que foi projetada pelo arquiteto Gil Carlos de Camilo, tá? E se tornou um patrimônio cultural da nossa cidade. Ela foi construída na Praça do Rádio Clube, tá? Em uma área de 320 metros quadrados. A concha acústica da família Espíndola se tornou um espaço de manifestação cultural aberto ao público, onde acontecem muitas festas, eventos. Recebeu esse nome em homenagem ao trabalho da família artística sul-mato-grossense, especialmente a cantora Tetê Espíndola. Conheçam o Monumento do Aviador. Esse monumento aqui, dizem que é o avião que foi usado na Segunda Guerra Mundial, tá? E ele guarda a entrada da base aérea, em homenagem ao tenente aviador Chaves Filho, subcomandante da base. Temos... Olha só, o Pantanal Sul. Gente, esse monumento Pantanal Sul é composto pelas esculturas em forma de 3 tuiuius, que fica na Praça Brigadeiro Faria Lima. Eu acho que todos vocês já passaram, ou já viram, ou até mesmo ouviu falar desse monumento. Ele fica na frente do aeroporto daqui de Campo Grande. Os 3 tuiuius são uma homenagem, uma alusão aos aviões, tá? Representados pela posição de pouso, decolagem e abastecimento. E eles recentemente foram nomeados, cada um deles, um se chama Zé Bicudo, o outro Majestoso e o último Asa Branca. Gente, esse é o relógio das flores, lindo, né? Ele foi inaugurado em 2012, tá? Ele tem 3 metros de diâmetro e ponteiro de alumínio com pintura anticorrosiva, para não, com a chuva, com o vento, não estragar. Ele é composto por várias plantas e flores. Seu funcionamento é acionado por uma energia elétrica. O relógio ele contém bateria interna e carregador flutuante que garante o seu funcionamento, mesmo que faltasse energia por vários e vários dias. No entanto, contudo, entretanto, ele foi alvo de vândalos que estragaram o relógio e ele não foi arrumado, infelizmente. Temos a guampa de tereré, que representa a nossa cultura, porque o sul-mato-grossense toma muito tereré, não é verdade? Aí na sua casa, você toma tereré? Bom, a guampa de tereré, ela é uma escultura de 300 quilos, no formato de uma guampa gigante de tereré, que representa bem o hábito daqui, do Campo Grandense, e se tornou ponto turístico na cidade. Campo Grande é rico em história ou não é? Tem história por todos os lados, você não acha? O que você acha sobre essa história, a cultura do nosso povo, a história dos nossos pontos turísticos e o que elas representam? Legal, né? Que coisa mais linda, a Praça das Araras. Gente, ela também é conhecida como Praça da União. E lá se encontra a obra criada em 1996 pela artista plástica Clair Ávila, que buscava despertar a população para informação da preservação da arara azul, a ave em extinção considerada a maior e mais bela arara do mundo. E graças a Deus, aqui na nossa cidade, nós podemos apreciar e vê-las pelo ar. Eu já vi várias araras azuis. E vocês já viram? A
cabeça de boi, gente, é um símbolo histórico da nossa cidade. Hoje é representado por um monumento que fica aí, ó, em frente à Praça das Araras, que nós acabamos de ver lá no bairro Amambaí. A cabeça de boi era uma ossada, tá? De um crânio de boi, que era fixada antigamente por um açougueiro para orientar os caminhoneiros das fazendas da antiga Campo Grande. Temos o relógio central. Gente, esse relógio central ele foi instalado na rua 14 de julho, no início, né, era na 14 de julho, com a Avenida Afonso Pena, no ano de 1933, há muito tempo atrás. Depois o relógio central ele foi um ponto de encontro para reuniões e comícios políticos, lá no ano de 1970. Ele foi demolido, dando lugar à réplica que veio nos anos depois, lá em 2000, em comemoração aos 100 anos de Campo Grande. Desta vez ele foi construído na Avenida Calógeras, com 5 metros de altura e 4 faces. Olha como ficou. Temos, claro, o nosso famoso obelisco. Gente, o obelisco ele está situado no cruzamento entre a Avenida Afonso Pena e a Rua José Antônio Pereira. O obelisco ele foi projetado pelo engenheiro Newton Cavalcante para homenagear o fundador da nossa cidade. Quem é o fundador? Claro, José Antônio Pereira, que foi construído em 1933. O monumento ele foi tombado como patrimônio histórico da cidade em 1975. Bom, busto de José Antônio Pereira, o nosso fundador, localizado no canteiro central da Avenida Afonso Pena com a Avenida Calógeras. O monumento é uma homenagem da colônia libanesa ao fundador de Campo Grande. O Monumento dos Imigrantes. Gente, essa obra ele foi feita pela artista plástica Neide Ono, tá? É um monumento dos imigrantes, ele foi construído em 1996 para a chegada das primeiras famílias de imigrantes aqui em Campo Grande, situado na confluência do córrego Prosa e Segredo, local onde José Antônio Pereira levantou o primeiro rancho entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e Ernesto Geisel. A Praça do Papa, tá? Ela foi construída para homenagear João Paulo II, que visitou Campo Grande e rezou uma missa em 1991. O local conta com uma estátua de 3,60 metros de altura do Papa João Paulo II sobre um pedestal de 1,5 metro. Temos a Morada do Baís. Gente, ela é considerada um patrimônio histórico do município, tá? A Morada do Baís é um dos primeiros sobrados edificados em alvenaria na nossa cidade, sendo residência da família de Bernardo Franco Baís. Bom, no início foi um hotel na década de 1940, depois pensão, virou comércio e hoje é um espaço cultural aqui em Campo Grande, onde acontecem vários eventos culturais. Manuel de Barros. Gente, a mais recente obra de arte construída aqui em Campo Grande é uma homenagem ao poeta que, embora mato-grossense, ele passou parte significativa da sua vida aqui em Mato Grosso do Sul. Com cerca de 400 quilos, a obra retrata um momento dele sentado no sofá de casa com um sorriso cativante e traje simples. Vocês viram, crianças, que cada pedacinho da nossa cidade tem uma história para contar? Muito legal, né? Vocês vão abrir na página 28 do caderno de atividade de vocês, texto 2, e vocês vão ler sobre os pontos turísticos daqui, da nossa capital. Bom, lá na página 29, atividade 2. Crianças, vocês viram que em Campo Grande nós temos vários patrimônios culturais, certo? Nesse vídeo eu trouxe vários pontos turísticos, monumentos
Agora vocês vão fazer uma pesquisa lá sobre a morada dos baís. Vocês vão no Google, pode ser no computador, no celular, no tablet, e vocês vão pesquisar sobre a história da morada dos baís. Pesquisou, vocês vão responder essas 3 questões, A, B e C. Quando foi tombada como patrimônio cultural? Letra B. Qual era o nome do prefeito que fez o tombamento da morada dos baís? E letra C. Cite uma curiosidade que você descobriu nessa pesquisa. Tá? Atividade 3. Aprendendo que... Bom, nós aprendemos que patrimônio cultural, tá, é classificado devido ao valor, ao significado, à importância que tem para a cidade, para as pessoas, como momentos vividos em família. Agora, desenhe um patrimônio histórico da nossa cidade. Ah, tem uma curiosidade aqui. Todo mundo aqui sabe que a Feira Central, a Feira de Campo Grande, a nossa feirona, ela é declarada como patrimônio cultural da capital pela prefeitura. Que comida é um patrimônio imaterial aqui da nossa cidade? Mas eu quero saber lá da feirona. Qual comida que é considerada patrimônio cultural? Gente, tem vários pratos que são costumes das pessoas que moram aqui em Campo Grande, como, por exemplo, a sopa paraguaia, a chipa, a feijoada, o sobá, o arroz carreteiro. Temos no nosso estado cidades que são consideradas patrimônios naturais, por sua beleza, como Bonito, Corumbá. Tá? O tereré é um patrimônio imaterial do nosso estado, que nós temos esse hábito. Então, tudo isso se torna patrimônio imaterial, tá? E agora eu quero que vocês façam essa questão. Bom, agora, junto com a sua família, você vai escolher uma receita que seja considerada patrimônio imaterial. Lembra que eu falei da chipa, da sopa paraguaia, do sobá, do arroz carreteiro? Então, você vai escolher uma dessas receitas e você vai colocar o nome da receita aqui em cima, né? Os ingredientes e como fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula muito bacana. Vocês aprenderam muito sobre a nossa cidade, o nosso estado, não é verdade? Então, ó, beijinhos, fiquem com Deus e até segunda-feira.